Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma mensagem de esperança. Uma mensagem de amor, paz, alegria. Uma mensagem de fé e edificação. Hoje é o domingo da ressurreição. Quero compartilhar com vocês um pouco do que os evangelhos dizem a respeito da ressurreição. A ressurreição é contada no evangelho de Mateus, Lucas e João. Vou ler o que está em Mateus. Capítulo 28, do verso 1 ao verso de número 10. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, ficaram como estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, por sei que buscais Jesus, o que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, é como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: Não temais, ide, avisai a meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. Queridos, a ressurreição de Cristo Jesus é o ponto central da nossa fé. Porque se Jesus não ressuscitasse, seria em vão a nossa pregação e a nossa fé. Mas ele ressuscitou para cumprir todas as Escrituras, como já havia se cumprindo, ou havia se cumprido, e estão se cumprindo até o dia de hoje. Então, ele ressuscitou para que pudéssemos ter a certeza da nossa fé, que não é em vão, e também da nossa ressurreição. Como diz no Evangelho de João, no capítulo 11, na ressurreição de Lázaro, Jesus diz: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, se eu quero ter a certeza da minha ressurreição após a morte, eu tenho que crer em Cristo hoje. Porque o morto não consegue crer. Então, eu tenho que crer em Cristo Jesus para ter a certeza que também, depois que eu morrer, Jesus voltar, eu vou ressuscitar. Porque como Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, ele é a primícia daqueles que ressuscitarão. Ele ressuscitou e nós também vamos ressuscitar como ele. Essa é a nossa fé, essa é a nossa esperança. Mas, irmãos, aqueles que levaram Jesus para a cruz ficaram apavorados ao saber da ressurreição, a ponto de subornar os guardas para dizerem que os discípulos haviam roubado o corpo de Cristo. Está aqui em Mateus, capítulo 28, do verso 11 até o verso 15. E isso se propagou naquela época. Tudo mentira. E como que eu sei que é mentira? Porque as primeiras pessoas a proclamar a ressurreição de Cristo Jesus não foram homens, mas foram as mulheres. O texto diz que no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ao sepulcro.
E chegando lá, o anjo estava ali, removeu a pedra, sentou-se sobre a pedra e disse a elas que Jesus não estava lá, mas que era para elas irem anunciar aos discípulos que Jesus havia ressuscitado e era para eles ir para a Galiléia. Porque o fator fundamental aqui é as mulheres. Porque na cultura judaica daquela época, as mulheres não poderiam falar em público. Elas deveriam ficar caladas. Mas Deus deu voz a essas mulheres para anunciar a ressurreição de Cristo Jesus, para mostrar que era um fato verdadeiro e não uma mentira como eles queriam passar através dos guardas. Então, esse é o primeiro fator. Um outro fator que mostra aqui que essas mulheres, elas tiveram medo. Mas por que elas tiveram medo? Pense bem. Elas acabaram de ter visto Cristo Jesus, o seu Senhor, o seu Salvador, que pregava a palavra de Deus, que falava do amor de Deus, que fazia milagres. Eles prenderam ele na cruz. O pensamento provavelmente foi esse: o que vão fazer conosco? A princípio elas ficaram com medo, mas também diz que no mesmo instante elas foram possuídas de uma grande alegria. Por que alegria? Porque o seu mestre, o seu Senhor, o seu Salvador estava vivo. Ele vive. E isso é uma grande alegria para nós. Jesus não está lá na manjedoura como o menino Jesus. Jesus não está lá na cruz como Cristo crucificado. Jesus não está lá no sepulcro como Cristo morto. Mas Ele está vivo, Ele reina. Esta é a nossa fé. Esta é a nossa convicção. Então, irmãos, a ressurreição, ela não é um fator religioso. A religião não, a ressurreição não é um fator religioso. A ressurreição não pertence à placa de nenhuma igreja. A ressurreição é um fator espiritual pela fé em Cristo Jesus. Esta é a nossa fé. É isso que nós vivemos e pregamos. Cristo ressuscitou para que eu tenha a vida eterna. Quando Ele morreu na cruz, Ele pensava em você. Quando Ele ressuscitou, Ele continua pensando em você, pensando em mim, pensando em nós. Agora, a questão é, você crê em Cristo Jesus? Que Deus te abençoe, queridos. Um bom filme para você assistir, que fala um pouco sobre a ressurreição, chama-se Em Defesa de Cristo. Vale a pena. Vamos orar, queridos? Senhor, graças te damos pelo teu grande amor para conosco. Cristo ressuscitou, aleluias! E através da ressurreição nós temos a certeza de todo aquele que nele crê, a certeza da própria ressurreição. Porque Ele prometeu, Ele disse que Ele era a ressurreição e a vida, que quem cresce nele, ainda que morra, viverá. Nós cremos, ó Pai. E eu creio, Senhor Deus, que isso é um fator fundamental na nossa vida. Ó Pai, aplica esta palavra em cada ouvinte, em cada coração, para que eles possam entender e compreender que só existe Jesus Cristo, o Senhor e Salvador. Só existe esse caminho e esta verdade, não há outro, ó Pai. Perdoa, Senhor Deus, as nossas falhas, os nossos erros, e aumenta a nossa fé dia após dia. Coloque, Senhor Deus, a tua mão de cura sobre todo enfermo, tirando toda dor, todo sofrimento, dando tranquilidade, dando descanso, dando paz, dando refrigério da alma, Senhor. Mas seja conforme a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Restaura os casamentos, a família, os filhos, livra-nos de todo mal e de todo perigo. Guarda-nos debaixo da tua mão poderosa. É a nossa oração, hoje e sempre. A ti seja dado toda a honra, toda a glória e todo o louvor,
em Cristo Jesus. Amém e amém. Queridos, que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.